Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades da UFPE. Eu sou Luana Antero, servidora técnica administrativa da UFPE, e hoje vamos conversar sobre a tragédia em curso na cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, em decorrência da exploração de salgema pela empresa Braskem. Quem conversa com a gente hoje é a professora Marcele Fontana, do Departamento de Engenharia Mecânica da UFPE e coautora do livro A Cidade Engolida. Você que está na região metropolitana do Recife pode nos acompanhar pela 99.9 Universitária FM, também disponível para outras cidades pelo site radio.ntvru.ufpe.br ou ainda nos melhores agregadores de podcast. Professora, seja bem-vinda e obrigada por nos conceder essa entrevista. E aí a gente vai começar bem do comecinho. Eu queria que você explicasse o que é o salgema e como é feita a extração desse mineral, por favor. Obrigada, Luana. Bom, salgema é um minério, né? É um mineral, uma espécie de sal que ele é muito utilizado para a indústria química, né? E tem bastante abundância no solo da capital alagoana, né? Na década de 40 ele foi descoberto, né? As minas ali em Alagoas foram descobertas pela Agência Nacional de Petróleo, hoje conhecida como Petrobras. E por falta de interesse na época, né, era um material que eles estavam procurando, na verdade, petróleo, e daí encontraram salgema, e não tiveram, naquele momento, nenhum interesse na extração. E depois foi concedido, então, para a Salgema Indústria Química Limitada, que hoje a gente conhece como Braskem. E as extrações, na verdade, começaram somente na década em grandes proporções, né, somente na década de 70. Então, desde a década de 70, é que está havendo uma série de extração desse salgema, né, desse minério, que é muito utilizado, então, pela indústria química, no solo de Maceió, em várias cavernas, né, que foram perfuradas e extraídas, então, formam cavernas realmente embaixo de todo o território da Maceió, da Grande Maceió, né. E existe um mapeamento dessas cavernas? Tem como saber em quais áreas elas estão localizadas ou qualquer área ali embaixo da superfície, né, de Maceió pode ter uma caverna? Tem como acessar essa informação? Veja, da nossa equipe de trabalho, a gente nunca teve acesso a esse tipo de informação. E das pessoas que trabalham mais voltadas a isso, né, geólogos e outras áreas afins, eles dizem que eles não têm acesso total a esse tipo de informação. Mas, obviamente, que a empresa tem esse tipo de informação, mas não necessariamente está pública e em fácil acesso para que a gente possa entender melhor as consequências. O que nós temos de informação hoje é que tem cerca de 35 minas, a uma profundidade de entre 900 e 1.000 metros, e 11 delas estão apresentando problemas nas suas estruturas, como se fosse um alicerce para que esse solo não afunde, né? Então, das 35, 11 delas apresentam em algum nível uma instabilidade. Até acontecer da mina 18, que a gente chama agora de colapso, é essa estrutura ela começar a sofrer de forma mais acelerada, né? Então, esse processo que iniciou lá em 2018, na verdade, é um processo que começa desde a extração, né? Mas o grande problema foi essa instabilidade nessas cavernas, especialmente nessa 18, que não é só 18, né? Ela e mais duas cavernas vizinhas que acabaram formando uma grande caverna, e aí não tem mais estrutura para conseguir dar o suporte ao solo que está acima dessas cavernas. Entendi. E aí você fala a caverna 18 e mencionou antes que havia 35 cavernas de extração de salgema. E esse desastre que a gente está vendo acontecer nos bairros de Pinheiro, de Bebedouro, entre outros, todos eles estão relacionados só a essa caverna, essa mina 18. As outras, não. Exato. Essa 18 e outras duas que estão próximas, que a gente não sabe exatamente o número delas.
Existem pessoas que falam da possibilidade de um problema em cadeia dominó, né, que a gente chama, começa a dar um problema em uma e vai desencadeando. Muitos acham que não, que foi só um problema de super exploração nessa mina 18 especificamente. Eu particularmente acho pouco provável que vai haver uma super exploração em uma única mina, por azar, né? Mas esperamos que sim. Mas há algumas pessoas que têm esse receio de que realmente vire uma questão em cadeia, mas a gente não pode afirmar absolutamente nada. A informação que chega até nós das 35, 11 apresentam problemas de estabilidade, mas a que colapsou propriamente dita, que é essa que realmente afundou, que a gente presenciou agora em novembro, é a mina 18. E você falou também que essa exploração começou lá na década de 70, e pelo menos do que eu vi no noticiário, é como se esse problema, o afundamento, tivesse começado em 2018. Por que levou tanto tempo assim? São cerca de 50 anos, né, para esse afundamento começar, considerando que isso talvez já fosse um risco previsto, eu não sei se você puder falar mais sobre isso. Já existiam estudos que previam um afundamento, algum afundamento ou um afundamento dessa proporção antes? Era algo que não se sabia, é um desastre, né, completamente inesperado, entre aspas. Vejam, o risco sempre existiu, porque à medida que você está extraindo parte do que estava ali no solo, você está tendo um risco. Porém, existem algumas medidas de segurança, então havia a concessão dessa extração respeitando certas medidas de segurança, que tem a ver muito com o diâmetro que essas minas podem ter, para que elas tenham estrutura suficiente para aguentar o peso que está acima dessa caverna, tá? Respeitando isso, quem trabalha na área diz que esse processo de afundamento aconteceria numa velocidade muito lenta, de modo que a cidade não teria sentido propriamente dito. Quando eu falo sentido, é no sentido das rachaduras, do afundamento do solo propriamente dito. Se houvesse a extração correta, não era esperado. Então, assim, não posso afirmar para você que não aconteceria, mas não era algo que até então, pelo conhecimento da época, se era esperado. Mas, obviamente, que muitos outros estudiosos já levantavam para essa questão dessa possibilidade. Existe esse risco. Toda a mineração, ela é envolta de riscos ambientais que podem, obviamente, levar a esse tipo de problema, mas ali inclusive no nosso trabalho a gente chama de extração irregular, porque claramente eles extraíram acima do que era de fato recomendado, e aí a estrutura não pôde suportar. E além dessas previsões, ou enfim, estudos que seriam mais acadêmicos, vocês chegaram a encontrar na pesquisa feita, pelo que eu entendi, o grupo de pesquisa de vocês iniciou em 2019, né, já um pouco depois dessa tragédia maior, e vocês chegaram a encontrar nesses estudos a manifestação popular, alguma coisa assim, que também já fosse contrária antes dessas proporções que chegou a tomar esse caso? Sim, existem relatos, né, de fontes históricas de que havia uma pressão popular, principalmente na região, para que não houvesse essa extração. Há relatos de pessoas que sentiram tremores antes disso, mas tremores que não chegaram a causar problemas nas estruturas das residências, então não criou alarde, né, e nem a necessidade, obviamente, de evacuação da área antes de 2018, né, mas já havia, sim, uma manifestação popular, obviamente que numa expressão que não foi suficiente para que isso realmente deixasse de haver essa extração, né? Então, mas sim, temos relatos, né, de haver alguns incômodos, inclusive alguns acidentes também, aí na própria empresa, com os produtos químicos, enfim, mas nada o suficiente para que a gente pudesse justificar você fechar uma empresa que até então
era entendido como algo muito positivo do ponto de vista econômico, industrialização do país, né? Então, nós estávamos num momento, né, num momento histórico de industrialização do nosso país. Então, se tinha muito argumento a favor dessa indústria. E vamos pensar que na década de 70 não se falava tanto em impacto ambiental, em preocupação com gerações futuras, em sustentabilidade. A gente não tinha esse vocabulário naquela época. Né? Isso é uma questão muito recente. Então, a gente tem que entender o que realmente em cada época parecia muito pertinente se ter essa indústria extrativista, né, de grande porte, então parecia muito pertinente. Sim, de fato, eu acho que a nossa geração é a geração que todo mundo estava jogando tudo para o futuro e a gente está vivendo tudo Exatamente. Hoje, né? Então é tudo muito urgente, a gente não consegue mais pensar em deixar nada para gerações futuras, porque precisa resolver tudo agora. E nessas manifestações populares, antes que já eram contrárias, você mencionou alguns acidentes de pessoas, de trabalhadores, né, da empresa com acidentes químicos, algo assim. E aí eu queria saber se a manifestação contrária a esse trabalho, ela era já pensando em alguma possibilidade de afundamento, ou se era mais um medo, porque está extraindo minério, pode, não sei, assim, porque vem muitas coisas também, né, no imaginário popular, quando se tem uma operação desse porte acontecendo na cidade. A gente não tem tanta informação sobre isso, mas eu acredito que não era tanto por essa questão de afundamento, acho que isso não passava muito pela cabeça das pessoas que residiam lá, eram talvez muito mais pelos tremores, né, porque imagine, você está vivendo numa cidade que está instável, que treme, né, que dá tremores, a gente pode pegar aí como exemplo várias cidades no mundo que sofrem com os tremores das placas tectônicas, então era mais nesse sentido, o medo disso piorar. Talvez a palavra do afundamento, literalmente, isso não era algo que fazia muito sentido naquela época, mas a gente não tem como precisar, porque a gente fala de uma época que não tinha tantos estudos, as universidades não eram tão fortes como são hoje, em termos de pesquisa, então a gente se perde muito, não tinha digitalização de documentos, né, na época, então muito das opiniões e do que de fato acontecia se perde muito no tempo, quando a gente não tem um registro correto, né, como a gente, graças a Deus, tem hoje. Então, a gente tem muita dificuldade de ter esses detalhes, essas informações, mas havia já uma preocupação em alguma consequência. Isso, com certeza, já havia por parte dos populares. Sim, além do interesse, né? Se já não tinha acesso... Se hoje, aliás, já é difícil ter acesso a algumas informações, porque a empresa as detém e não quer disponibilizar, com toda a internet, com toda a facilidade que a gente tem para acessar, com lei de acesso à informação, tudo bem que é para órgãos públicos normalmente, né? Ainda assim não consegue ter, né? Quanto mais naquela época. Exatamente. Vamos encerrando agora esse primeiro bloco e já retomaremos a conversa com a professora Marcele Fontana sobre a tragédia da Braskem. Em breve seguiremos tecendo realidades. Estamos de volta, apresentando Realidades. Voltamos com o segundo bloco e hoje conversamos com a professora Marcele Fontana sobre a tragédia da Braskem em Maceió. Antes de continuarmos a entrevista, vamos ouvir o depoimento de Gisele Ramos, antiga moradora do bairro de Bebedouro. Meu nome é Gisele Ramos, morava em Bebedouro, saí de lá dia 31 de outubro de 2020, minha casa estava na área de risco. Saí do bairro onde eu cresci e onde era perto do meu trabalho. E isso me atrapalhou muito, porque vim morar em outra cidade, em Paripueira.
E foi um momento muito delicado, porque a partir daí comecei a ter crise de ansiedade e começo de depressão. Até hoje sou acompanhada com um psicólogo e tomo remédio para ansiedade, receitado pela psiquiatra. Fiquei longe de toda a minha família, porque minha família continuou em Maceió. E eu tive que começar tudo do zero. A distância me atrapalhou em relação ao trabalho. E até hoje eu me sinto lesada e triste pela forma que eu saí do bairro que minha família foi criada, onde minha família morava, e tivemos que nos afastar. Professora, no depoimento de Gisele, é possível identificar várias consequências negativas dessa tragédia da Braskem, que passam tanto pelo aspecto psicológico e emocional, né, de cunho mais íntimo, quanto por questões econômico-sociais que parecem afetar a população da cidade como um todo, não só dos bairros atingidos, mas também e principalmente. Essas consequências foram mencionadas pelas pessoas ouvidas para as pesquisas do seu grupo, essas ou outras consequências semelhantes? Sim, várias, não somente essas, que a Gisele conseguiu resumir muito bem todo o problema gerado, que a gente fala que é um problema em cadeia. Começou com um problema e foi desencadeando vários problemas, dentre eles muitos ainda não solucionados e outros solucionados de forma talvez um pouco polêmica, né? Então, lá em 2018, a gente começa com a necessidade de desocupação ainda parcial de apenas um bairro Pinheiro, e isso aos pouquinhos foi aumentando a área, né? Então, é um problema que aconteceu de modo que num primeiro momento não parecia algo muito significativo, não que não fosse, né? Vamos combinar que você afundar, mesmo que uma região pequena, óbvio que tem um significado, mas não parecia ser algo que fosse realmente impactar fortemente a região, a cidade, enfim. Só que essa área demarcada para a desocupação, ela foi crescendo gradativamente, né? Tanto que as últimas áreas a serem desocupadas aconteceu agora, final de 2023, ou seja, 5 anos depois do início das desocupações. Então, é um caso muito peculiar, porque diferente de outros acidentes, como aconteceu em Brumadinho e Mariana, que tem aspectos de impacto social, econômico e ambiental, de certa forma, muito semelhantes e de mesma origem, porque não deixa de ser uma mineradora, mas a diferença é que lá aconteceu tudo de uma vez só, abruptamente. Em Maceió foi o que foi acontecendo aos pouquinhos, né? Então começou um forte tremor, algumas rachaduras, ruas rachando, um certo afundamento, e aí pessoas precisando sair de algumas ruas do bairro, e aí essas regiões foram aumentando. Então, à medida que esse problema foi aumentando, com ele também foi vindo o problema psicológico na população que nem estava ainda na área demarcada. Problema psicológico de você, será que eu vou entrar nesse problema? Não vou. E imagine você, ainda mais para quem, eu mesmo sou uma pessoa extremamente controladora do que vai acontecer na minha vida. Imagino eu, sem saber se vai entrar minha casa vai entrar nessa demarcação, não vai. E aí eu começo a procurar um outro lugar, mas como que eu vou mudar de lugar se eu não tenho dinheiro? E mesmo depois de quem foi demarcado, que foi retirado, você não consegue a indenização no mesmo dia, né? E as pessoas não puderam sequer decidir quando que iam poder negociar isso com a Braskem. A Braskem decidiu o dia, o horário, as condições de todas as negociações. Então, a pessoa tinha que sair de lá com o valor de aluguel que em determinado momento não era mais capaz de manter o padrão que as pessoas viviam anteriormente, pelo menos para uma grande parte. Então, se mudava, pagava um aluguel e ficava aguardando a data que a Braskem ia decidir quando ia fazer essa negociação. Enquanto isso, Maceió começou a ter aquela bolha imobiliária
que é muito típica nesse caso da lei de oferta e demanda. Então, você tem uma forte demanda num pico, né, e que não passou, porque continuam pessoas sendo deslocadas dessa região, obviamente, que o setor não tinha essa oferta disponível, né? Então, os preços foram aumentando, mas a sua casa valia o que era na época que você morava lá. E agora, com aquele dinheiro, você não consegue mais comprar uma residência idêntica. Para qual bairro você vai? Os bairros também têm valores diferentes, a gente sabe disso. Então, aconteceu com muitas pessoas o que aconteceu com Gisele, de não conseguir ir para mais próximo dos seus familiares, porque o dinheiro da indenização, que eu nem sei se ela já recebeu, não condizia para que fosse possível isso. E você, muitas vezes, como o caso de Gisele, perde o seu emprego também. Então, também não é, às vezes, uma opção você pegar um financiamento para resolver esse problema. Então, as coisas vão aumentando. Muitas pessoas tiveram problemas também porque contavam com a estrutura de apoio dos seus vizinhos, familiares que moravam no mesmo bairro, e mudando, perderam essa estrutura. E aí, nesse momento, você tem que, então, muitas vezes, ter que pagar para ter isso, né? Então, por exemplo, a gente tem um relato de um rapaz que a irmã era deficiente e ele deixava aos cuidados da vizinha, né, que não trabalhava, senhora de idade, deixava ali junto com ela e ele ia trabalhar e voltava tranquilamente. Quando ele mudou, ele não tinha mais com quem deixar a irmã. Então, ele teve que arrumar alguém para ficar com a irmã. E aí, com que dinheiro que ele faz isso? Então, as pessoas a gente tem muitos relatos tristes de pessoas que foram ficando doentes com esse processo. Então, pessoas que se suicidaram por conta disso, outros tiveram um infarto por conta dessa pressão, mas que é difícil, inclusive, de você comprovar que o problema é a causa. A gente percebe os indícios, mas a gente não foi diretamente. Então, o afundamento dos bairros, o incidente propriamente dito, ele não levou à morte de ninguém, diretamente. Mas indiretamente. Ninguém caiu em nenhum buraco, né? Caiu em um buraco. Pelo Físico, literalmente. Agora, o buraco psicológico foi bastante grave. E lembrando que os primeiros que saíram ainda tiveram, de certa forma, por incrível que pareça, um pouquinho mais de facilidade, no sentido de que foi antes de 2020, os primeiros que receberam a indenização e a bolha imobiliária ainda não estava tão pronunciada. Aqueles que saíram no final de 2019, 2020, já sofreram muito, porque já pegaram a pandemia, onde você tinha que ficar em casa, mas você não podia ficar em casa, porque a sua casa estava afundando. É o caso de Gisele, né, por exemplo. É o caso de Gisele, por exemplo. E aí você tem a bolha imobiliária, numa época que a própria indústria de construção civil estava com dificuldade de construção, por conta que a gente estava em pandemia. Então, é um setor que não parou, porém não podia ter o número de funcionários normal, tinha que ter um certo distanciamento. Então, não conseguiu produzir tanto quanto produziria num outro período. E aí, para você reconstruir sua vida num momento como esse, inclusive até a Braskem não parou de fazer as reuniões para indenização, mas também foi de maneira virtual. Então, até manifestações não tinham como acontecer, né? Os moradores ficaram muito tempo sem conseguir sequer se manifestar, porque nós estávamos em pandemia, né? E então tudo isso vai levando a várias questões psicológicas que são muito sérias e que não são indenizadas, não são indenizáveis praticamente, né? Porque o que paga, como que a gente paga uma vida toda num local onde você tem as relações de amizade, uma relação afetuosa, sua história naquele lugar. Tudo bem que tem algumas pessoas que não se importam com isso, mas ali havia muita gente que se importava muito, né? Sem falar das pessoas, o patrimônio histórico do município, né? Nessa região tínhamos vários prédios históricos que estão afundando, né? Que a gente não tem como recuperar isso. Toda a parte cultural mesmo, lá nós tínhamos vários membros, grupos de expressões culturais, né, como a gente tem em Maracatu aqui, então lá eles também tinham nesses bairros, né, fora toda a aparelhagem
pública de escolas municipais, estaduais, hospitais, UPAs, transporte público, tudo isso, as pessoas que saíram de lá não deixaram de ter necessidade de consumir isso. Sim. Então, isso tem que ir para algum lugar. E como que você tira tudo isso que foi planejado por anos para que você tenha escola na quantidade que precisa em cada região? A gente sabe que nunca tem o suficiente, mas de certa forma estava dimensionado para a população de cada bairro, para as necessidades de cada bairro. De repente você tira tudo isso e você joga para outros bairros. E você não pode simplesmente dizer, olha, pessoal, vocês aqui vão para o bairro tal, porque o outro bairro lá está muito cheio. As pessoas vão para onde elas conseguem ou priorizam ir, enfim. E isso acabou afetando, inclusive, as cidades circunvizinhas, porque muita gente, então, não conseguiu mais bancar e ter um acesso a um lugar em Maceió, porque, obviamente, uma capital já é mais cara, e todo esse problema que eu mencionei da bolha imobiliária, então, preferiram ir para as cidades vizinhas, né, como se fosse a Olinda, Paulista, Camaragibe, enfim. Sim. Então, optaram por isso para conseguir, né, reconstruir a sua vida, e aí você infla também essas cidades, tá? E é interessante que uma coisa que a gente demorou muito para ter informação e se dar conta que Maceió perdeu, inclusive, com a arrecadação no município, por causa dos imóveis que estão afundando, que pagavam IPTU. Sim. Imagino que turismo também, né, tenha sido afetado. O turismo não foi tanto, agora provavelmente sim, mas não foi tanto porque esse assunto foi abafado durante anos, né? Exatamente com esse argumento de preocupação com o turista. Porque, assim, por um lado, que é um assunto muito sério, que merece toda a atenção, por sorte, ou, enfim, por acaso, não afeta a região da Orla, que é onde os turistas ficam. Então, assim, para o turista que vai para Maceió, ele não precisa se preocupar em absolutamente nada. A região que realmente está com problema está isolada, então, assim, a gente não precisa ter medo de ir para Maceió. Mas também é um assunto que às vezes as pessoas ficam reticentes quando ficam sabendo. Então, a prefeitura teve muito cuidado, até demais, em manter isso o mais abafado possível, né? Até chegar ao ponto que não teve como, né? Porque com a mina 18 colapsando, então o afundamento muito acelerado, aí chegou um ponto que realmente não teve como manter mais isso controlado, essa informação, digamos assim. Tinha muitas pessoas de Maceió que não estavam sabendo do nível do problema, né? Porque muitas vezes você não passava mesmo naquela região, enfim. Você saberia localizar em que, assim, quantos bairros foram afetados e em que área da cidade elas ficavam? Era uma região mais central, é uma região mais afastada? Qual foi o impacto também disso no restante da cidade, né? É uma região que não é ali, é mais próximo, então, da Lagoa, né? Tanto que a gente está vendo aqui o problema na Lagoa. Quando você está entrando em Maceió, na via principal, é toda uma região que fica à direita, são um total de 5 bairros, Mutange, Bebedouro, Pinheiros, parte do Farol, Bom Parto, que foram realmente totalmente afetadas ali. Então, é uma região que a gente pode aí dizer que equivale, vamos supor, a pegar Várzea, Iputinga, Cordeiro, Madalena. Então, pega toda essa região e afunda. Então, Sim. assim, é uma área realmente muito grande, mas não é a área onde estão os hotéis, os resorts, e, enfim, toda aquela estrutura. Então, de certa forma, tem essa comodidade, digamos assim, mas é uma região extremamente grande, era muito, como é que eu vou dizer, muita movimentação de microempresas, de trabalhadores ali, tinham várias, vida normal de bairro, né? Sim, bairros mais históricos, né? Pelo que você fala. Alguns bairros bastante mais históricos, né? Então, tem pessoas que resolviam toda a sua vida naquele bairro, né? Então, você ter que sair dali, reconstruir, com vizinhos completamente novos, né? Porque se você ainda conseguir sair, vamos sair todo mundo aqui, vamos todo mundo no mesmo lugar, isso não existe, né? E aí você perde todas essas conexões, isso é bastante triste. Sim, e é um dano material gigantesco, né?
Mas quanto mais a gente pesquisa e pelo que eu estou ouvindo você agora, o dano imaterial ele é imensurável, né? Eu acho que nunca a gente vai conseguir ter ideia do tanto que é. Isso me lembra o caso também da área dos Frachais, que é uma área dentro do bairro de Bebedouro, né? Que é um dos bairros afetados, e não foi considerado como uma área que necessitava de uma realocação daquela população. E a população dos Frachais tem feito muitos protestos, tem feito muito movimento, porque eles estão completamente isolados, não tem escola, não tem nada. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Esse tipo de protesto já aconteceu antes também em outras áreas dos outros bairros afetados, porque o que acontecia? Como isso foi crescendo gradativamente, então aconteceu de, por exemplo, a rua atrás da minha casa ser declarada área de risco e ser demarcada, a minha rua não, só que por conta disso eu fico sem segurança nenhuma. Teve outros pontos que ficaram também ilhados por conta disso. E aí houve protesto para poder ser demarcado também. E aí, num primeiro momento, pediram essa demarcação mais por conta de segurança e acesso do que por medo do afundamento. Só que depois acabou se entendendo que também realmente faziam parte. Tanto é que teve uma época que o pessoal falava muito de que o Braskem estava só comprando as áreas, que nem ia afundar tudo isso. O problema era só ali, local, não ia ter tudo isso. As pessoas falavam, não, o Braskem era só uma especulação imobiliária comum nas capitais brasileiras. Chegou a esse ponto das pessoas acreditarem. E eu confesso que até eu acreditei em certo momento, porque começou-se muito essa pressão, demarca a minha casa, porque está ruim, então demarcava. Então, começou-se realmente a ventilar essa possibilidade de ser somente uma compra de espaço, né, de Maceió, e que é uma compra maravilhosa. Inclusive, a empresa, ela ficou muito bem vista lá fora, ela faturou muito. Na época, até patrocinou o BBB, a Bolsa de Valores, ela aumentou muito os valores, porque ela estava comprando uma área nobre e imensa de uma capital no Nordeste, né? Então, assim, não tinha como ser melhor. No caso, como você conta essa história, né? Você conta que está comprando, não conta por que você está comprando. Exatamente. E se você for pensar assim, parecia muito bonitinho, né? Tá afundando, beleza, vou ali, compro sua casa, resolvo o seu problema, né? Então, passava-se essa impressão de ser algo muito, muito bom para a população. Tanto que hoje uma das pressões populares é justamente contra essa compra, né? Então, uma indenização não pode ser uma compra. Você tem que indenizar, mas não comprar aquele espaço, né? Já o que está acontecendo hoje com os flexais é um pouquinho mais grave, no sentido de que houve um aceleramento desse afundamento, então nem se tem uma certeza absoluta de que eles não estão com nenhum tipo de risco, e eles ficaram ilhados de uma forma ainda mais complexa do que no caso das outras ruas e bairros que aconteceram nesse processo, né? E eles estão ainda passando por uma situação pior ainda, porque esse assunto tornou-se mundial. Quando se torna mundial, afeta a imagem da empresa. Aí a gente agora não sabe se a empresa vai ter interesse mais em terminar as indenizações sem ser criminalizada. Entende? Porque até então ela nunca assumiu a culpa, ela nunca foi criminalizada no processo jurídico, ela estava indenizando porque ela é muito boazinha. Agora, ela tá, todo mundo sabe, né? O mundo inteiro está falando sobre isso, e aí, não necessariamente ela vai continuar fazendo as indenizações. Eu espero que sim, mas não está mostrando, de certa forma, indícios disso. E aí, a gente sabe que a justiça brasileira demora um pouquinho, né? Então, eles realmente estão numa situação um pouco mais delicada do que passaram outros anteriormente. Nossa, bastante coisa acontecendo lá, né? E para a gente pensar. A gente vai encerrar esse bloco por aqui e a gente já volta com o último bloco, com a entrevista com a professora Marcele Fontana sobre a situação de Maceió e a tragédia da Braskem. Em breve seguiremos tecendo realidades.
Estamos de volta, apresentando Realidades. Estamos de volta para o nosso último bloco da conversa com a professora Marcele Fontana sobre a tragédia da Braskem em Maceió. Professora, no último bloco, a gente vinha falando dos danos causados por essa tragédia à população de Maceió, tanto materiais quanto imateriais. E você mencionou que a Braskem, até hoje, não foi criminalizada por isso, não assumiu responsabilidade. E eu gostaria de saber qual é o papel do Estado, o que é que o poder público tem feito, se pode fazer alguma coisa para amenizar a situação dessas famílias prejudicadas, né, com a tragédia. Então, desde o início, a gente tem tentado escutar todas as partes, desde os moradores, como o poder público, inclusive a Braskem, que nunca aceitou falar com a gente. Com relação à parte pública, né, nós temos a Defensoria Pública, a Defesa Civil, então eles têm que trabalhar, principalmente a Defesa Civil, o papel dela é muito importante na demarcação dessas áreas, tá? Obviamente que eles trabalham com as informações que eles têm, que não necessariamente sejam suficientes para todas as tomadas de decisões, mas uma coisa a gente tem que concordar que até hoje ninguém sofreu nenhum dano físico diretamente relacionado com o problema. Então, a Defesa Civil tem feito o seu papel no momento em demarcar a área, em proteger essas pessoas. A Defensoria Pública também, ela sempre bateu em falar na preocupação em salvar vidas. Então, dos contatos que nós tivemos, eles sempre se mostraram muito preocupados em, olha, nosso papel aqui, nossa primeira preocupação foi salvar vidas, ou seja, vamos retirar as pessoas dessa área e vamos buscar formas de que elas possam ter meios para a reconstrução da sua vida, que nesse caso é financeiro, né? Então, basicamente, é essa preocupação do governo. Então, eles buscaram, sim, através de um acordo com a Braskem, essa indenização. Mas, veja, não é um acordo judicial. Não foi feita um processo jurídico em que ela foi criminalizada e aí disse para ela, olha, você vai ter que pagar tanto. Não funcionou dessa forma. Tanto que no primeiro ano, a Braskem negava ter relação com o problema. Então, foi feito um estudo da CPRH em que provou que, perdão, não é CPRH, CPRM, foi feito um estudo em que foi comprovado que haver relações entre as extrações e o afundamento. Depois a Braskem pagou um estudo externo para tentar contrapor essa opinião e ficou nessa briga política de tenho, não tenho responsabilidade, tenho, não tenho. Até outubro de 2023, ainda estávamos nessa história, tenho, não tenho, tenho, não tenho, tenho, não tenho, mas o governo local conseguiu, ao menos, que ela começasse um processo indenizatório. A grande polêmica desse processo indenizatório foi que foi decidido entre o poder público e a Braskem. Como ia acontecer, que forma, em tudo isso, muito provavelmente porque ela não foi criminalizada, judicialmente criminalizada, é que ficou tudo a cargo da Braskem. Ela decidia quando, como, de que forma, quanto que valia a indenização por pessoa, quando que ela ia fazer isso. Então, as pessoas saíam das suas moradias e ficavam aguardando a ligação da Braskem. Não houve, então, uma consulta, uma escuta da população afetada, até para ter um cálculo médio do que seria uma indenização relevante, é isso? Pois é, existiram até alguns processos de conversas, principalmente com os representantes dos bairros, porém, na hora de tomada de decisão, na hora de assinar o acordo, né, o que a gente tem nos relatos desses representantes é que não foi considerado tudo que eles colocaram lá, tá? Como se, beleza, ouvi o que você quer, mas agora a gente decidiu isso. Então, não foi considerado alguns aspectos que eles acreditavam, né? Por exemplo, o tempo em que você morava naquele bairro. Vamos pensar que a sua relação com o bairro, ela não é a mesma se você estava morando há um ano lá do quando você morava há 70 anos lá. E o valor que você tinha indenizatório é o mesmo. Então, são detalhes que os moradores queriam que houvesse mais cuidado e que foram deixados de lado, né?
E a outra questão associada a essa indenização foi que, no momento em que os moradores começaram a se mostrar insatisfeitos e procuraram o poder público, o que foi recomendado a eles, olha, você tem duas opções, ou você assina, ou você entra na justiça contra isso. Se você assina, você vai pegar o seu dinheirinho agora e vai recomeçar a sua vida agora, mesmo que não seja o quanto você acredita que é o certo. Mas se você entrar na justiça, você vai ter que entrar na justiça comum, 10, 20 anos, até você ter possibilidade de ter esse dinheiro, que talvez não seja muito mais do que você vai conseguir hoje. E você não conseguiu reconstruir a sua vida. Então, por isso que mais de 98% das pessoas afetadas que entraram no processo de indenização aceitaram. Porque realmente você parar a pensar friamente e racionalmente fazia mais sentido, mesmo que você não concorde com o processo. Então, assim, a Braskem vende muito essa ideia de que 98%, acho que é 98%, se não me engano, aceitaram a indenização, tá tudo certo. Mas desses 98%, eu acredito que pelo menos 70% totalmente satisfeitos, se não mais. E porque não é nem uma questão de você recomeçar a sua vida, você precisa continuar, né? Você, mesmo que os bairros estejam afetados, tem gente que já trabalhava em outro lugar, talvez, e precisava continuar indo ao trabalho, cuidar de filho, família, comer, tudo isso, e você não pode simplesmente parar e esperar 10, 20 anos para que isso aconteça. Você tem que ter uma solução rápida. E aí é muito fácil, né? Você chegar com o poder, com o dinheiro e dizer, eu tenho isso aqui para te dar, ou você aceita, ou você sei lá o que vai acontecer. Eu esperando, exatamente. Então, foi uma indenização muito voltada ao bem material, no valor que ele valia no momento que a pessoa saiu dele. Mas lembrando que Maceió entrou na bolha imobiliária. Então, quando ele foi buscar um local semelhante, de padrão semelhante, ele já não conseguia mais manter, não conseguia mais adquirir. E lembrando que também, muitas vezes, você está numa casa que você não paga condomínio. Aí você vai comprar, sei lá, consegui só apartamento, aí já tem condomínio. Mas para pagar condomínio, eu tenho que ganhar X a mais do meu orçamento. Então, começa a virar um bolo de problemas, principalmente para aqueles que ainda a renda financeira também era no bairro. As empresas que estavam ali foram as últimas a entrar no processo de indenização. Então, tiveram muito problema também com isso, como que seria a indenização? Porque muitas empresas, elas não tinham o prédio propriamente dito, o prédio era de outra pessoa, eu tinha um ponto. E quanto que vale um ponto? E como que eu vou? Não é simplesmente, tem empresas que, hoje em dia, talvez a localização nem é mais relevante, mas uma padaria, por exemplo, como é que você vai botar em um outro bairro assim? Não é tão simples, porque aquelas outras pessoas estão acostumadas a adquirir de uma outra padaria, então você não tem nome naquele lugar, né? Tanto que tem um caso de um dono de padaria que ele se recusava a sair de lá. Todo mundo em redor tinha saído, a família dele tinha saído, porque ele morava em cima da padaria, a família dele tinha saído e ele se recusava e continuava lá fazendo o pãozinho dele, só saiu depois que realmente ele não conseguia mais nem vender pão, porque não podia mais passar carro, então não tinha mais como as pessoas comprarem o pãozinho dele. Então, até isso, muita gente que passa por ali, parei, peguei o pãozinho, vou para minha casa. Então, não é tão simples, muitas vezes, você conseguir um outro ponto e se restabelecer. E quanto que vale isso? Então, o comércio que estava naquele local teve muito problema para definir essa indenização. Em muitos casos, não teve muito como ser justo mesmo, porque as regras fazem sentido para algum tipo de empresa, para outros tipos de empresa não faz sentido, né? Sim. De novo, o material, se o material já foi calculado ao menor, né? Imagina o imaterial, é bem difícil. E pelo que a gente está vendo aqui, né, professora, é uma questão que abarca diversas áreas, não só da engenharia, vem o direito, vem a psicologia, vem a sociologia também, tanta gente, tanta coisa para estudar, né? E eu sei que você faz parte de um grupo de pesquisa que tem também pesquisadores da UFAL, da UNB, pelo menos.
E eu queria que você falasse mais quem são os pesquisadores envolvidos, né? Quais são as áreas de pesquisa que estão envolvidas nesse grupo e quais são os produtos. Tem o livro, que você é coautora, mas se existem outros produtos também para quem quiser buscar essa informação. Claro. Bom, a coordenadora do nosso projeto de pesquisa, ela é uma das afetadas. Ela estava no epicentro do problema. Então, lá em 2018, ela foi uma das primeiras a serem afetadas com esse problema. E depois de alguns meses, ela começou a ver que era importante estudar, não só pelo que é, mas até por uma responsabilidade social dela, né? Quanto professora, pesquisadora, a Universidade de Alagoas, envolvida no problema, e ela começou a me chamar para alguns pequenos trabalhos, até porque, como eu falei, a região ainda de impacto era pequena, né, naquele momento. E aí depois, isso já em 2019, né, porque em 2018, obviamente, que ela ficou envolvida nesse problema que ela tinha que resolver a vida dela, né. Então, no início de 2019, a gente começou a fazer alguns trabalhos pontuais, sem muita ambição em relação a isso, mas o problema foi crescendo, crescendo, crescendo. Em 2021, a gente submeteu no edital do Universal, CNPq, e conseguimos, né, aprovar, e daí nós envolvemos outros pesquisadores, especialmente Patrícia Guarnieri, que é da UNB, né, então a Natália Levino, que é da UFAL, e eu aqui da UFPE, mas temos outros participantes também da UFAL, da UNB, mas digo nós três porque nós nos conhecemos durante o mestrado, o doutorado, então a gente começou, já tinha essa ponte de estudo, entende? E aí a nossa vertente é estudar justamente os impactos sociais, ambientais e econômicos envolvidos do problema. Então a gente não estuda exatamente a parte geológica, do porquê das estruturas, do porquê que está afundando, a gente estuda o que acontece a partir desse problema, e que é muito interessante nesse caso específico, porque não parou de acontecer. Então, o problema, como o problema não tem parado de acontecer, a gente está sofrendo desdobramento das consequências. Então, o que a gente estudou lá atrás continua valendo, porém, a cada dia que a gente vai estudando, a gente vai descobrindo uma coisa nova. Então, está havendo desdobramentos. Então, nesse sentido, ano passado, a gente publicou o livro A Cidade Engolida, na editora Pedro e João. Então, é um livro totalmente gratuito. Quem quiser dar um Google aí, vai ter acesso gratuitamente ao e-book. E no título a gente já coloca Cidade Engolida, relatos iniciais, porque a gente já estava percebendo justamente esse desdobramento, e a gente falou, olha, no momento a gente tem que ter esse material, porque uma coisa que a gente percebeu é justamente essa importância de disponibilizar material. E a gente tem essa dificuldade do acesso à informação. Então, com isso, a gente também abriu um repositório, Tragédias de Maceió, é um blog que tem na internet que a gente vai colocando não só os nossos trabalhos, como os trabalhos de todos os outros pesquisadores que começaram a pesquisar o assunto, que tiverem artigos, textos, qualquer material interessante, que a gente tenha contato, que a pessoa envia para a gente coloca lá para realmente funcionar como um lugar para informação, porque nós estamos tendo dificuldade de ter acesso à informação, então a gente precisa facilitar, principalmente para a comunidade, especialmente a gente pensou muito na comunidade local, como eu falei, Maceió, tem muita gente que não tinha noção da magnitude, sabia que tinha o problema, mas não sabia o tamanho desse problema, então a gente tem esse repositório. Nesse processo de busca de informação, a gente fez várias entrevistas, como eu falei, desde representante das comunidades, dos bairros, como defensoria pública, advogados de direito, para a gente saber o que desenrolar disso. E aí, com essas informações, já tinha um primeiro momento mais a ideia de levantamento de informações, mas a gente viu que seria interessante divulgar essas entrevistas, propriamente dito. Então, a gente abriu um canal no YouTube, que é Relatos de uma Tragédia, tem também no Instagram, Relatos de uma Tragédia também, onde a gente já coloca algumas informações lá também, isso tudo para facilitar o acesso às pessoas, e também numa linguagem mais fácil, né, porque às vezes um artigo científico a gente precisa enquanto pesquisadores, mas às vezes não está numa linguagem que seja de fácil compreensão, de fácil entendimento, a estrutura de um artigo científico não cabe muitas vezes para você explicar o problema de maneira minuciosa. Então, lá no livro, a gente conseguiu fazer isso, de maneira que você consegue entender o contexto geral,
pelo menos inicialmente. Então, só que não parou lá, né? A gente já está tendo desdobramentos maiores, mas já dá para ter uma boa noção do que está acontecendo. Muito bom. E agora, para finalizar, professora, você saberia dizer o que vai acontecer com aquela área? Quais são as perspectivas futuras, se existem, né, para essa área atingida pela tragédia da Braskem? Bom, hoje a área ela pertence à Braskem e é uma briga popular hoje para que essa área volte a ser do povo de Maceió, né? Então, a primeira briga é que essa área deixe de ser da Braskem para que seja do município, do estado, para que se pense em algo a se fazer a partir do momento que se estabilizar. Então, a primeira dúvida que a gente tem é quando essa área vai estabilizar. Isso a gente não tem, eu pelo menos não tenho esse conhecimento ainda. Pelo visto, ainda nem a Braskem, porque o que aconteceu em novembro com a Mina 18 não era algo que estava sendo anunciado. Então, o primeiro passo agora é a gente realmente entender e aguardar essa estabilização. E aí, o que a população clama muito, né, em vários momentos que a gente teve acesso, é que aquilo vire um espaço para a família de Maceió. Então, um parque ou algo do tipo, que nem tenha novamente moradias ali, que de repente possa ter alguma consequência, mas que volte a ser de Maceió, né? Então, ter uma revitalização daquele espaço, porque hoje em dia é uma cidade fantasma, né? Porque as casas foram todas depredadas intencionalmente, porque foi permitida a retirada de todas as estruturas que fosse possível das residências, então ela ficou com um aspecto de depredação, né, uma cidade fantasma, então é importante, né, que para melhorar a segurança do próprio município, que foi prejudicada com isso, e para melhorar a questão da poluição visual também, então que isso volte a ser do povo, né, de forma, uma estrutura mais adequada a isso, né, e é o que a gente realmente espera que aconteça. Sim, é o mínimo, né, que pode ser feito a partir de algum ponto, que é a Braskem ouvir algum pedido da população que foi tão afetada, e como a gente falou aqui várias vezes, né, a questão material até foi minimamente indenizada, mas toda essa questão social, psicológica, né, nunca vai ser contabilizada, de fato, para ressarcir todo mundo. Professora, e com o colapso da mina 18, houve algum impacto novo? Bom, de forma geral, não houveram os novos impactos. A maior parte foi a intensificação dos impactos que já estavam acontecendo. A grande novidade é mais voltada à questão ambiental, à lagoa, né, principalmente impactando os pescadores, que agora estão proibidos de pescar por uma questão de segurança. Está havendo o processo de entendimento se essa água está sendo poluída por consequência do colapso. A gente ainda não tem essa precisão, entender realmente se está acontecendo, mas está impactando, então, a vida dos pescadores que não estão conseguindo trabalhar, intensificando todos os aspectos sociais, econômicos que a gente já estava sofrendo. Mas tem um lado, digamos assim, bom, se eu posso dizer, que é o fato de que isso se tornou visível, porque até então o problema era muito local, e aí, a partir do momento que você teve esse colapso, isso se tornou em esfera mundial. Então, hoje em dia, mais pessoas estão sabendo do problema, e a pressão popular está tendo mais valor agora, mediante a isso que aconteceu. Estamos chegando ao final do programa. Agradeço à professora Marcele Fontana, mais uma vez, pela participação e por ceder essa entrevista. E este programa foi apresentado por mim, Luana Antero, que também elaborei o roteiro com Camille Moreira. Na edição, mídias sociais e identidade gráfica, estão os estudantes Arthur Antas e Camila Cunha. Também compõe a nossa equipe Bárbara Bastos, Daniel Rodrigues, José Guilherme e Lucas Casagrande. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste.
UFPE.